Queda de Adão no Éden. Paulo, quando escreveu aos Romanos, capítulo 5, versos 12, ele diz que por um homem o pecado entrou no mundo e logo a morte passou a todos os homens. Mas em Romanos 3:23, Paulo atesta que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Deus ele busca Adão no jardim, a partir daquele momento nós entendemos que o pecador ele não tem condições de por si só buscar a Deus. Mas a partir do pecado do homem entrar no mundo e afetar toda a humanidade, a partir de então é Deus que busca o pecador. Na terra da Mesopotâmia e Ur dos Caldeus, Ur dos Caldeus era uma terra cosmopolita que perdeu a identidade, sofreu uma miscigenação. E Josué capítulo 24, do 1 ao 4 explica: Ur dos Caldeus era uma terra idólatra. Mas Deus achou por bem descer na Mesopotâmia, porque Deus tinha um plano. E o plano de Deus é chamar um homem e uma mulher, e através da vida deste homem e da vida dessa mulher, Deus queria formar uma grande nação. A pergunta poderia ser essa: Deus soberano, por que não escolheu uma nação pronta, colocar o nome dessa nação, e dessa nação vem o Messias para salvar a humanidade? O plano de Deus é formar uma nação e que dessa nação venha o Messias para curar a doença do pecado que afetou toda a humanidade. Quem dera se nós pudéssemos dar um conselho a Deus, nós iríamos sugerir: Senhor, por que o Senhor não escolheu uma nação poderosa, uma nação pronta? Mas a resposta de Deus essa noite para alguém é: eu não quero o seu projeto pronto. Todas as vezes que eu estabeleço um projeto, eu começo através da vida de um homem e através da vida de uma mulher. Eu não quero o seu projeto pronto na minha mesa dizendo: é assim que eu quero. É Deus que entra na história do homem e coloca o projeto dele na mesa e diz: é assim que eu quero. Mas por causa desse aleluia e desse glória a Deus, eu explico. Seria mais fácil ele escolher uma nação pronta. Mas nação pronta e algo pronto está dentro do âmbito da lógica. Mas o Deus que nós servimos não é um Deus de lógica, é um Deus que trabalha em meio às improbabilidades. Eu vou repetir: o Deus que eu e você servimos é um Deus que trabalha em meio às improbabilidades. Deus não quer uma nação pronta. Deus vai começar através da vida de um homem e através da vida de uma mulher. Mas isso é tão improvável e fora da lógica, porque o homem que ele escolhe é de uma prole, de uma descendência idólatra. E o ventre que ele vai escolher para formar uma grande nação é um ventre estéril. Eu vou repetir: ele quer formar uma grande nação, mas o ventre que ele vai escolher é um ventre estéril. Isso colide com a lógica, isso colide com as coisas naturais. Ele quer uma grande nação, mas ele começa através de um ventre estéril. Aliás, todas as vezes que Deus quis mudar o curso da história, de um ventre estéril ele fez nascer um menino. Quando ele precisava formar uma grande nação, do ventre estéril de Sara, esposa de Abraão, nasceu Isaque. Quando ele precisava do desdobramento dessa nação, do ventre estéril de Raquel, esposa de Isaque, ele fez nascer quem? Mas um menino. Quando ele precisava de um avivamento em Israel, do ventre estéril de Anã, esposa de Eucana, ele fez nascer Samuel. Quando ele precisava de um libertador na tribo de Dan, esposa de Manoá, estéril, ele fez nascer Sansão. Quando ele precisava de uma voz para clamar no deserto, do ventre estéril de Isabel, esposa de Zacarias, ele fez nascer João Batista. Mas quando ele precisava salvar a humanidade, não foi de uma estéril, eis que uma virgem, eis que uma virgem, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o teu nome é Emanuel. É Deus conosco essa noite. Não precisa cutucar ninguém, mas o Deus que você serve é o Deus que trabalha em meio às improbabilidades. Alguém levantou a mão, vou repetir: o Deus que você serve é o Deus que trabalha em meio às improbabilidades.
Essa nação ela vai passar por Jacó, pelos seus 12 filhos. Este povo vai crescer na terra do Egito por intermédio de Josué. 400 anos se passam. E o faraó que se levanta no Egito, ele não lembra quem foi Josué. O povo era oprimido na terra do Egito. E faraó ele percebeu que os hebreus cresciam muito. E o crescimento dos hebreus na terra do Egito incomodava o faraó. Eu vou repetir. O crescimento dos hebreus incomodou o faraó. O nosso crescimento sempre incomodará alguém. Eu vou repetir. O nosso crescimento sempre vai incomodar alguém. E faraó, incomodado com o crescimento dos hebreus, ele lançou um decreto. Qual é o decreto? Aumente a carga do povo, e quem sabe eles irão parar de crescer. Aumenta a carga, eles param de crescer. Aumenta a luta, eles não virão para o culto. Em meio ao decreto de faraó, achando que os hebreus iriam parar de crescer, diz o texto, quanto mais aumentava a carga, mais os hebreus cresciam. Quanto mais aumentava a carga, mais os hebreus frutificavam. O que Satanás precisa saber essa noite: quanto mais aumenta a luta, mais estamos crescendo. Quanto mais aumenta a prova, mais tem crente com a mão levantada dando glória. Se não quer levantar a sua, não precisa. Quanto mais aumenta a prova, mais tem crente adorando para a glória dele. Os hebreus cresciam, os hebreus frutificavam, os hebreus multiplicavam. Não vão impedir o nosso crescimento. O nosso crescimento nem sempre é determinado pelo ambiente. O nosso crescimento nem sempre ocorre em ambientes favoráveis. Um dia Jesus contou uma história que o agricultor passou na vinha e tinha uma figueira plantada na vinha. E quando eu li esse texto novo convertido, eu achei estranho, porque figueiras não se plantam em vinhas. Quem conhece vinha melhor do que eu sabe. Naquele tempo eles colocavam um bambu, 1 metro ou meio metro com outro bambu, eles fechavam um quadrado e por cima colocavam outro, fechando um caixote, porque uvas crescem entrelaçadas. Mas quem conhece figueira sabe que as suas raízes crescem muito para o lado. O agricultor diz: todo ano eu passo e a figueira não dá fruto. Então ele disse ao vinhateiro: corta, porque ela está ocupando espaço. Mas eu entendi, o ambiente é desfavorável e tinha muito bambu impedindo o crescimento. O que é mais fácil fazer? Corta, coloque em outro ambiente, quem sabe cresce. Mas o problema não está no ambiente, está na mão daquele que cuida de ti dentro dele. Diz o vinhateiro: não corta, deixa comigo, eu vou escavar e eu vou adubar. Eu vou escavar e eu vou adubar. Eu vou escavar e eu vou adubar. Eu explico melhor, eu vou melhorar. Eu vou investir, eu vou dar profundidade e investimento. Profundidade e investimento. Sabe o que acontece? Não é tempo de crescer para o lado. Há uma geração querendo aparecer a qualquer custo. Ele contrata todo o departamento de marketing, ele impulsiona nas redes sociais, ele quer a qualquer custo pular etapas. Mas os céus me trouxe para dizer: não é tempo de crescer para o lado. Deixa o vinhateiro te dar profundidade. Vai crescer primeiro para baixo. Ninguém está vendo, mas está crescendo. Ninguém está vendo, mas está crescendo. Tenha profundidade e raízes para frutificar para a glória dele. Aí o faraó percebeu que não tem como impedir o crescimento.
Se eu não posso impedir o crescimento, o faraó tem um segundo decreto. Qual é? Mate todos os meninos que nascerem do sexo masculino entre as hebreias. Eu vou repetir. O decreto é este: se eu aumento a carga e eles crescem, e eu não consigo impedir o crescimento, então faz o seguinte: peça para as parteiras que, quando as hebreias gerarem, se for do sexo masculino, mate. E o assassinato das crianças era jogando elas nas águas do Nilo. Há um decreto que permeia e gravita e orbita na terra de você. Quem é espiritual vai pegar. Em tempo de crise, muita gente deixou de gerar. Naftali não gera, Zebulon não gera, Judá não gera, Rubens não gera, Dan e Aser não gera, Manassés e Efraim, nós também não vamos gerar. Mas em tempo de crise, nem todo mundo é igual a todo mundo. A tribo de Levi, com Anã e Joquebede disseram: se eles não geram, geramos nós. Se ele não evangeliza, evangeliza você. Se ele não quer dar glória, não importa, dê por você e por ele. Se ele está com essa mão travada e não quer levantar, levanta você as duas. Se ele não quer santificar, santifique você. Quem faz em tempo de crise o que ninguém quer fazer, também vai viver experiências que os outros não viveram. Eu vou repetir: quem faz em tempo de crise o que ninguém quer fazer, vai viver experiências que os outros não viveram. Joquebede está dizendo: se eles não fazem, façamos nós. Se eles não geram, geramos nós. 9 meses depois, ela vai dar à luz um menino. As parteiras estão do lado de fora, esperando o menino nascer para matar. Abra um parênteses. Talvez eu vou dizer agora seria melhor para a reunião de obreiros. No departamento de mensagem vai aqui esta noite. As parteiras eram hebreias. Eu vou falar em parábolas. Hebreu do mata hebreu. Hebreu não mata hebreu. As parteiras estão do lado de fora esperando o menino nascer para matar. Quando Joquebede dá luz ao menino, diz o texto, as parteiras sentiram temor. Não vai dar aleluia agora. Quando tu gera em tempo de crise, o que é gerado ninguém mata. Eu vou repetir: ministério gerado em tempo de crise, ninguém mata. Famílias geradas em tempo de crise, ninguém mata. Pegaram o menino, colocaram no cesto, betume, e colocaram o menino nas águas do Nilo ou às margens do Nilo. A Bíblia diz as margens, mas o nome Moisés é tirado das águas. Mas para que ninguém me critique depois, então deixa o cestinho à margem, como diz o texto. Mas eu tenho uma boa notícia: as mesmas águas do Nilo que Faraó usava para matar as crianças são as mesmas águas que Deus vai usar para colocar o Moisés dentro do palácio. Parece que alguém entendeu. As mesmas águas do Nilo que Faraó usava para matar as crianças são as mesmas águas que Deus vai usar para colocar o cesto dentro do palácio. A mesma luta que te afronta é a mesma que te honra. A mesma prova que te persegue é a mesma que te dá crescimento. A mesma perseguição que vem sobre a tua vida é a mesma que te leva para o centro da vontade de Deus. Eu sei que você vai
pegar porque você é inteligente. Moisés é como um pão lançado nas águas. Em breve nós vamos baixar. 3 meses depois, quantos meses? A filha de Faraó, passeando nas águas, encontrou um cesto. O que é gerado em tempo de crise não precisa nem pensar. Vão perguntar quem gerou. Quando ela pergunta quem é a mãe do menino, Deus tem sempre a Miriam disse: eu sei quem é a mãe do menino. Quando a princesa fala com Joquebede, ela diz: se tu der de mamar para o menino, eu te dou um salário. Glória a Deus. Não sou movido a glória a Deus, mas vou te dar outra oportunidade. Escravo não tem direito a salário, mas quando tu gera em tempo em que ninguém quer gerar, Deus levanta até o ímpio para trazer recursos. Levanta a mão quem quer receber essa noite, debaixo dessa palavra. Quando tu gera em tempo em que ninguém quer gerar, Deus levanta até o ímpio para trazer recursos. Deus está levantando recursos essa noite. Parece que alguém recebeu e acredita. Deus está levantando recursos essa noite. Oh, glória. 40 anos depois, Moisés, ele mata um egípcio, esconde debaixo da areia e foge para Midian. Acompanhe comigo. Tudo que é escondido debaixo da areia, o tempo traz as claras. Tudo que é escondido atrás de folha de figueira não esconde a tua nudez. Mas tem algo, jovem, que te cobre. Não são as desculpas das folhas de figueira e nem a areia, mas é o sangue de Cristo que te purifica de todo o pecado. Te purifica de todo o pecado. Eu vou repetir: te purifica de todo o pecado. Perdão só há no sangue de Jesus, e pecado perdoado nos céus é problema resolvido. A palavra Midian em hebraico significa lugar de conflito. Moisés vai para um lugar de conflito. Só que Moisés tem um dilema. Ele quer ser pleno em duas culturas. E se há adolescentes e jovens aqui, essa palavra é com a gente. Moisés, ele quer ser pleno em duas culturas. Quando você quer ser pleno em duas culturas, você não está em uma. Moisés, ele tem duas mães, uma princesa e uma escrava. Ele tem duas casas, uma de barro na terra de Goshen, com seus irmãos hebreus, e um palácio no Egito. Moisés, ele tem duas culturas. O cabelo dele é do Egito, a roupa é do Egito, ele fala com o egípcio, mas o coração é hebreu. Quando ele está na terra de Goshen com seus irmãos hebreus, ele quer ser pleno com seus irmãos. O coração é hebreu, os irmãos são hebreus, mas o salão de cabelo que ele passa, o corte é do Egito. A roupa que ele anda na rua é do Egito, a sandália é do Egito, o comportamento é do Egito. Inclusive, quando Zípora ouviu em Midian, ela disse: pai, encontrei um egípcio. É porque como você se veste, como você fala, como você se comporta, denuncia quem você é. Está difícil na glória, mas eu vou repetir. A roupa que você veste, como você fala, como você se comporta, denuncia quem você é. Por isso que o que contamina o homem não é o que entra, porque comer com a mão suja
boca, desce para o esôfago, vai para o intestino, daqui a pouco se perde na fossa. O problema não é o que entra, o problema é o que sai, porque o que sai da sua boca determina o lugar que você anda, com quem você fala, o ambiente em que você está acostumado a frequentar, porque a boca fala o que o coração está cheio. E se o coração está cheio de Bíblia, cheio de Deus, cheio do Espírito, a tua boca só sai bênção. Só que o Moisés quer ser pleno com os hebreus. Aí os irmãos olham para ele, cabelo do Egito, roupa do Egito, umas gírias lá do Egito. Eles olham de cima e embaixo e falam: não dá para ser pleno aqui, tu é egípcio. Aí o que ele faz? Aí ele vai conversar com os egípcios. O cabelo de todo mundo é igual, a roupa está todo mundo igual, fala todo mundo igual, mas de vez em quando ele esquece o coração hebreu, ele só com o sangue de Jesus tem poder. Aí eles olham e dizem: tu é hebreu. Não dá para ser pleno viver em duas culturas. Mas uma hora a sarça arde. E aí você precisa definir. Aí o Moisés diz: mas meu cabelo já não é mais do Egito, a roupa já não é mais do Egito, mas se debaixo da sandália tiver poeira do Egito, não dá. Por quê? Porque o Deus que te chama é santo, e a terra que tu pisa é santa. Quando Moisés está em Midian, trabalhando agora como pastor de ovelhas para o teu sogro Jetro, todos os dias Moisés, ele vê sarça. Sarça é comum. Quando fui para o Egito, eu até disse para os irmãos que aqui ficaram: quando chegar lá, eu vou tirar foto da sarça, vou colocar no grupo para vocês verem. Quando eu vi a sarça, nem foto eu quis tirar. Perguntei para o pastor: isso aqui é a sarça? Eu achei que era algo grande, que chamava atenção. Era nada. Pequena, feia, comum, insignificante, sem aparência nenhuma. Sarça não chama a atenção de ninguém. Mas o que chamou a atenção de Moisés foi que naquela sarça, sem aparência, comum, insignificante, tinha um fogo nela. Tem uns assembleanos aí que parece que gostam do fogo. Se melhorar o glória, eu conto. Só para quem gosta do fogo, quem gosta do frio, veio para o lugar errado. Gênesis capítulo 15, a aliança que Deus fez com Abraão foi por intermédio do fogo. E por quê? Porque Hebreus 12, ele é fogo consumidor. Êxodo capítulo 3, a sarça que ardia, a sarça pegava fogo. Levítico capítulo 6, versículo 12, no altar há um fogo que queima continuamente e não apaga. Êxodo capítulo 13, no deserto a coluna era a coluna de fogo. Primeiro livro dos Reis capítulo 18, versículo 38, Deus respondeu a Elias com fogo. Jeremias 23, versículo 29, a tua palavra é fogo. Zacarias capítulo 2, versículo de número 5, o Senhor é um muro de fogo. Mateus capítulo 3, versículo de número 11, eu só batizo com água, mas tem alguém, parece que você conhece, mas tem alguém que é mais poderoso que o pregador, que é mais poderoso que João. Quem é ele? É aquele que vos batizará. Alguém já pulou na cadeira? Que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tem algum Caio aqui? Não é revelação não. Tem algum Caio? Não tem? Tá bom. Na sinagoga só poderia ter culto se tivesse no mínimo 10 pessoas. Se você chegasse na sinagoga, tivesse 9, tem nada na sinagoga, não tem culto. No mínimo é 10. Aí Jesus falou: não tem problema. Se não nada tiver 1, 2 ou 3, tem culto. Segundo o Talmud, se tivesse 2 rabinos falando de Deus ou falando da Torá,
Eles acreditavam que Deus aparecia em manifestação. No caminho de Emaús tem dois. Falando de quem? Do Vila do Goiás, de Jesus. Você está falando de Jesus, ele apareceu. Quando ele apareceu, diz o texto, quando ele falava, o nosso coração ardia. Aleluia, não vai dar agora. O que o Caio tem a ver com isso? A palavra arder do grego é Caio. E Caio significa, só para quem gosta, nem disfarça com a mão levantada. Caio significa pegando fogo. Aí tinha um jovem, agora ele é pastor. Irmão, membro, cooperador e diácono é uma bênção. Ele dá glória, levanta a mão. Foi para o presbitério, ele já dobra a perninha no culto, fica fiozinho, dá glória de jeito que é difícil. Se foi para evangelista então, é duro. Aí Paulo, sabendo disso, manda uma carta para Timóteo, 2 Timóteo 6, dizendo: desperta o dom que há em ti. A palavra despertar no grego, irmão, eu não vim para você cutucar 2 ou 3, chacoalhar 10, abraçar 6. Se acontecer, é a palavra que faz. A palavra que Paulo usou para Timóteo, desperta, no grego é aná, zoubio. Aná significa um avivamento que vem do alto. Avivar ou de avivar, de cima. Zoos vem de zoe, zoe é vida. E pio é fogo. O que Paulo está dizendo é: Timóteo, em ti tem que reacender o fogo que vem de cima e não de baixo. Por que de cima? Porque fogo de baixo até pega, daqui a pouco é só fumaça. Cutuca teu irmão, fala para 2 ou 3, bate na mão de 10, é só movimento. Mas fogo de cima não apaga. Vou repetir: fogo de cima não apaga. Pastor, mas como eu faço para manter o fogo aceso? Te explico. Em Levítico 6, pela manhã, o sacerdote só coloca lenha. Por quê? Porque em Levítico 9, quem acendeu o fogo no altar foi Deus. Se fosse homem, já tinha apagado. E o que eu faço? Você somente mantém aceso. Pela manhã ora, pela manhã lê Bíblia, pela manhã jejua, para manter o fogo aceso. Mas quando vai colocar lenha, tem um detalhe, quem quer saber diga qual? A madeira vem de fora. Só que quando a madeira chega no altar, ela é cortada no padrão do altar. A madeira é grande lá fora, aqui dentro é no padrão de Deus. Alguém entendeu? É grandão lá fora, tem nome lá fora, tem aparência lá fora, aqui dentro é pequeno no padrão de Deus. Se é grande lá fora, não se enquadra e não se padroniza no altar. Para acender no altar, tem que ser cortado, podado, modelado no padrão de Deus. Mas antes de colocar a madeira, tira a cinza, porque cinza sufoca o fogo e apaga. Deus me chamou para te dizer essa noite: tira a cinza, tira a cinza, tira aquilo que impede o fogo de reacender dentro de ti. Quando Moisés viu a sarça, ele se aproximou. Deus disse: tira a sandália. Como teólogo, tira a sandália porque dentro do contexto egípcio, politeísta, todos os egípcios tiravam as sandálias em reverência aos deuses de lá.
Deus falou para Moisés: tira a sandália, está dizendo: Moisés, em toda a terra só há um único Deus verdadeiro. Alguém deu aleluia? Eu vou repetir: em toda a terra não mata, somente há um único Deus digno de ser adorado. Tira a sandália, Moisés, porque eu vou te usar. Olha só Moisés agora. Eu vou parafrasear. Moisés disse: Senhor, primeiro, eu não tenho nenhum nome. Quem vai acreditar em mim lá no Egito? Segundo, o Senhor está me chamando para tirar o povo do Egito e falar com o Faraó. Quem sou eu para chamar a atenção de Faraó? Tu não entendeu, Moisés? Primeiro, tu não vai no teu nome. Eu não vim no meu nome. Eu não vou no meu nome. Você não faz no teu nome. Mas diga que Hashem, te enviou. Eu vou melhorar. Diga, Moisés, que eu sou o que sou, te enviou. Diga, Moisés, que eu sou o que sou, serei o que serei, te enviou. Não é no teu nome, é no nome dele. Não é no teu nome, é no nome dele. Mas só Moisés pode usar o nome? Claro que não. Jesus disse para mim e para você: no meu nome irão curar enfermos, no meu nome expulsarão demônios, no meu nome falarão em novas línguas. É o nome mais excelente que o dos anjos. Que nome é esse? Jesus de Nazaré. E Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todos os nomes. Se você não quiser fazer isso hoje, não tem problema. Um dia todos irão fazer. Chegará o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Ele é Senhor. Como vocês gostam de Bíblia? Quando eu li Hebreus, eu fiquei perplexo, porque diz o texto, com base em Salmos 8, o autor aos Hebreus diz também que ele se fez menor do que os anjos. Mas também diz o texto que o seu nome é mais excelente, ele é mais excelente que os anjos. A pergunta é: quando ele se fez menor do que os anjos? Quando, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se de si mesmo, se tornando semelhante aos homens, se fez servo, obediente até a morte e morte de cruz. Aqui ele se fez menor do que os anjos. Em natureza humana, sem pecado, ele se fez menor do que os anjos. Mas por que ele é maior do que os anjos? Porque anjos são criados. João 1,13 e Colossenses 1,16. Ele é criador. Por causa desse glória eu conto mais uma. Os anjos não podem ser adorados. Quando o apóstolo se prostrou diante do anjo, o anjo disse: levanta, adorar só a Deus. Mas quando Jesus nasceu, Deus disse aos anjos: adore o menino. Aonde está escrito isso, pregador? Hebreus capítulo 1, versículos 5 e 6. Imagine a mentalidade dos anjos. Grifo meu agora. O menino nasceu e Deus está pedindo para os anjos adorar o menino. Os anjos devem ter pensado: ora, adorar só a Deus, mas agora vou adorar o menino. Mas antes que os anjos pensassem, Deus falou para os anjos: a quem de vós me chamou de pai,
A quem de vós eu chamei de filho, mas o meu primogênito eu introduzi no mundo. E a todos os anjos de Deus, e a todos os anjos de Deus o adoram. Por que ele é maior do que os anjos? Porque quando ele nasceu, quem o adorou? Os anjos. Quando ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e provavelmente sem beber, quem levou pão? Um anjo. Quando ele estava no Getsemane em agonia, quem foi o consolar? Um anjo. Domingo pela manhã, quando ele ressuscitou, quem disse para as Marias que ele não estava mais lá? Os anjos. Em Atos capítulo 1, versículo 9, 10 e 11, quando ele subiu a súbito aos céus, quem disse que ele voltaria? Foram os anjos. Mas para pregar o evangelho, ele chamou 12 homens. Mas se ele quisesse, ele tinha 12 legiões de anjos. Mas ele quer 12 homens. Mas são imperfeitos? São. Mas quem começou a boa obra? Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Primeiro, Moisés, tu não vai no teu nome, vai no meu nome. Segundo, tu está preocupado se Faraó vai dar atenção para você? Fica tranquilo. Assim como eu peguei uma sarça sem aparência, comum, insignificante, incendiei e chamei a tua atenção, tu também é comum, Moisés, insignificante, sem aparência, mas lá no Egito eu vou te incendiar e vou chamar alguém entendeu? E vou chamar a atenção de Faraó. Deus tem isso para você, jovem. Se ele te incendiar, ele chama a atenção dos grandes. E o Moisés falou: tudo bem, eu vou. Aí Deus falou: mas antes de ir, quando chegar no Egito, eu quero uma festa. Vou repetir. Antes de sair do Egito, eu quero uma festa. E a festa tem por nome Páscoa. Vocês vão matar o cordeiro e vocês vão cear a Páscoa no chão. Por que no chão? Para lembrar que nunca tiveram uma mesa quando foram escravos no Egito. Eu não queria que nós cultuássemos no chão essa noite. Mas como eu queria que o mesmo sentimento dos hebreus permeasse em você hoje. Quem nós éramos e o que o sangue do Cordeiro nos fez tornar. Eu vou repetir: quem nós éramos e o que o sangue do Cordeiro nos fez tornar. Os hebreus vão comer a Páscoa no chão. Eu não preciso me desgastar com os elementos da Páscoa que você conhece, só de escola bíblica dominical. Mas na mesa, no chão, tem 4 cálices. Quantos cálices? Diga mais forte: quantos? O primeiro cálice vocês têm que beber. E os judeus fazem isso até hoje, ortodoxos. Eles bebem 4 cálices na Páscoa. Quando beberem o primeiro, lembrem das carnes. Quando vocês beberem o segundo, lembrem da servidão. Quando vocês beberem o terceiro cálice, lembrem: com braços estendidos vos resgatarei. E quando beberem o último cálice, vocês darão um grito na mesa. Qual é o grito? Nós somos o teu povo. E eles acreditam que o de Revalim responde: e eu sou, e eu sou, e eu sou vosso Deus. Era uma quinta-feira. Centenas e centenas de cordeiros estavam sendo levados para o templo. E para quê? Para serem mortos. Porque era festa. Qual era a festa na quinta-feira em Jerusalém? Era a Páscoa. Era a última Páscoa que Jesus estaria com os discípulos em seu ministério terreno. Jesus pediu para Pedro e João acompanhar um homem com um cântaro, e este homem ia os levar para dentro de um cenáculo. Pedro e João foram até o cenáculo e prepararam tudo para a Páscoa. Quando Jesus chegou, estão os 12 sentados no chão.
E Jesus também sentou ao chão, e no chão havia o pão sem fermento, as ervas amargas, mas também havia os 4 cálices. Em Lucas 22, versículo 17, Jesus pegou o primeiro cálice. Este cálice tem 86 ml. Para os judeus representa as cargas. Jesus bebe e passa para os 12, e os 12 beberam. Quando eles terminaram de beber, antes de pegar o segundo cálice, Jesus pegou o pão. E quando Jesus vai partir o pão, os discípulos estão murmurando. E qual a murmuração dos discípulos? Quem é o maior? E por que eles estavam discutindo quem é o maior? Permita-me pensar entre os senhores. Porque Judas estava sentado ao lado esquerdo. Como eu sei disso, o anfitrião é Jesus, e o convidado de honra sempre senta ao lado esquerdo. E como eu sei que Judas está ao lado esquerdo, porque o anfitrião entrega o primeiro bocado de pão para o convidado de honra, e quem recebeu o primeiro bocado de pão foi Judas. Certo é que Judas está ao lado esquerdo. Pode ser que por isso os discípulos ficaram incomodados. Por que Judas está ao lado esquerdo? E começou a discussão. Quem é o maior? Não é assim em nossas igrejas, não é assim em nossas convenções, não é assim em nossos departamentos. Estamos na mesa com Jesus, mas discutindo quem prega mais, quem canta mais, quem é o maior. Aqui em Goiás acho que não tem isso, só para São Paulo, né? Quem é o maior? Quem canta mais? Quem pula mais? Quem faz mais barulho? Quem engrossa mais a voz? Quem faz mais movimento? Enquanto nós estamos na mesa com Jesus, preocupados com quem é o maior, com quem canta mais, com quem prega mais. Se tu visitasse a casa de um judeu e lá tivesse 4 escravos, o mais indigno dos escravos iria lavar os teus pés. E por quê? Lavar os pés é papel de escravo. Quando os discípulos estão discutindo quem é o maior, o nosso Deus que se fez carne e não deixou de ser Deus, tirou o vestido, pegou a toalha e uma bacia e vai ensinar aos discípulos e ao nada e para mim e para os senhores essa noite. O maior não é o que prega, o maior não é o que canta, o maior não é aquele que tem um nome destacado no mercado gospel. Quem é o maior? O maior dentro do reino ainda é aquele que serve. Olha o que Jesus falou de João Batista. Porque o que vale não é o que dizem sobre você, o que vale é o que os céus dizem. E quem dá testemunho do ministério de João é quem? É Jesus. E quando Jesus vai falar de João, presta atenção, irmãos, João não ressuscitou ninguém, João não fez um milagre, João não curou ninguém, João não fez o céu abrir como os pregadores querem fazer. Ele somente pregou arrependimento e o céu abriu por si só, e uma voz veio do céu atestando que Jesus é o Filho. Então João não fez milagres como Elias, não fez milagres como Eliseu, não fez milagres como Moisés. Mas Jesus, quando foi falar de João, disse: nascido de mulher, do Antigo Testamento, não há ninguém maior que João. Glória a Deus, tu vai dar agora. Ele diz: mas na nova aliança, agora está falando com a gente, se você quer ser maior que João, seja o menor no reino. Não estou pregando para os grandes, para quem é maior, estou pregando para quem é menor, para quem tem humildade, para quem entendeu a simplicidade do Evangelho. É com você que ele está falando. Quer ser o maior dentro do reino? Seja servo. Quando ele vai lavar os pés dos discípulos, Pedro tirou os pés. É possível que Pedro tenha sido o primeiro que ele escolheu para lavar os
lavando os meus pés, fazendo o papel de escravo. Pedro tirou os pés. Jesus falou: Pedro, se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Então dá um banho em nós essa noite. O que eu faço agora tu não entende, Pedro, mas tu entenderá depois. O que eu faço agora tu não entende, irmã, mas tu entenderá depois. Permita-me o que eu vou dizer aqui agora. Não é revelação, Deus não mostrou nada. Mas se eu quisesse dizer que é revelação, era fácil. Tem pessoas que entraram por aquela porta, que não estão entendendo o momento. Não é revelação, são coisas óbvias. Quantos entraram por aquela porta e não estão entendendo o momento? Mas a palavra que permeia e gravita aqui é: o que eu faço agora. Só que o que ele faz agora, tu não entende. Porque o que ele faz agora, ele não conta e não explica. E não é só você que entrou aqui essa noite sem entender o momento. Não é só você que entrou aqui e tem suas queixas, suas perguntas sem respostas. Eu conheço um profeta. Há quem diga que ele era músico, há quem diga que ele era teologista. Eu não sei. Na Bíblia ele aparece como profeta, e ele está como você, sem entender o momento. Capítulo de número 1 de Abacuque. Deus deu uma visão para ele. Qual a visão? Os caldeus invadindo Jerusalém, destruindo o templo, saqueando os utensílios, queimando os muros, codificando o cativeiro babilônico. Abacuque começou a questionar Deus. Por que, Senhor? O Senhor vai permitir o teu povo passar por opróbrio? Não são essas perguntas. Se eu dou dízimo e oferto, porque às vezes eu passo necessidade. Se eu te adoro, venho para o culto, tenho uma vida em santidade, porque meus filhos estão desviados. Se eu te adoro e sou fiel à tua palavra, porque meu casamento está um caos. Esse é o capítulo 1 de muitas vidas aqui. Sabe qual foi a resposta de Deus para Abacuque? Quando eu disser, você dê glória, mas dê glória se entenderá. Estou fazendo uma coisa nova. Pastores, quando eu li isso, sabe o que eu pensei? Estou fazendo uma coisa nova. Capítulo 2 vai vir um anjo com uma chave, dizendo: Deus está te dando vitória. Ou vai vir uma academia de fogo, falando de coisas estranhas, fazendo muito barulho, pegando na tua mão e dizendo: Deus está te dando vitória hoje. Não é assim? Então eu te convido a sair do capítulo 1 dos porquês e ir para o capítulo 2. E o que ele fez no capítulo 2? Subiu para a torre de vigia. Qual a minha torre de vigia, pregador? Quando eu não estou entendendo o momento e aguardando essa coisa nova, não precisa subir para o monte, pegar nome, queimar papel, nem sei por que fazem isso. Vai lá para dentro do teu quarto se você quiser. Jesus disse: abra a porta lá dentro, entra, fecha e secretamente Ele te ouvirá. Pregador, eu estou há anos nessa torre de vigia. Estou orando, estou aguardando a resposta. E até pensou que seria hoje o pregador fazendo barulho, vindo na tua direção, pedindo por irmão te cutucar e dizer: Deus está te dando vitória. Aí você vai levantar a mão, vai chorar, vai voltar para casa e não tem vitória coisa nenhuma. Mas os céus me trouxe para te trazer uma resposta. Qual a resposta? A mesma que Deus trouxe para Abacuque. É vitória. Entenda como você quiser entender. A resposta é esta: o justo viverá pela fé. Eu vou repetir: o justo viverá pela fé. E o que é viver pela fé, pregador? Faça como Abacuque. Vai para o capítulo 3. Pega a tua harpa e começa a adorar. Qual a adoração de quem vive pela fé? A adoração é essa: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, o produto do livramento e não haja mantimento no campo, e nem vaca nos currais, todavia, só quem vive pela